E hoje é dia de responder a primeira série de perguntas da Imagística, mais conhecida aqui no universo online como tags, que quem é da minha época vai lembrar daqueles cadernos que nós colocávamos perguntas. Esse caderno passava por toda a sala, a gente respondia, e isso era a nossa tag antigamente. Hoje em dia as perguntas estão online e a gente vai respondendo aí. Mas antes de falar para vocês quais são as perguntas e quais são as minhas respostas, 3 coisas. Primeiro, espero que o barulho do ventilador não esteja incomodando este vídeo, mas o calor aqui em Natal está impraticável, não tinha como gravar sem ventilador. Segundo, tá dando reflexo no meu óculos, porque eu estou de frente para a varanda. E aí, né, vai aparecer também, espero que não atrapalhe. Segundo, podemos ter barulhos diversos aí, também fazem parte do ambiente. É isso, vamos para as primeiras perguntas. Vou pegar aqui o celular, porque tá tudo aqui no celular anotado. Primeiro, comprar agora e ler depois? A minha regra é essa. Normalmente eu compro um livro para ler depois, tá? Só que, às vezes, quando eu vou para algum lugar que vai demorar, eu vou esperar, ter uma espera, alguma coisa, e eu esqueço de levar algum livro, e neste mesmo ambiente tem alguma livraria ou sebo, eu acabo comprando um livro ali, começo a ler, porém este livro vai ter o destino de voltar para, ou melhor, de ir para a estante e entrar na fila dos livros que serão lidos posteriormente. Então assim, eu tenho alguns livros aqui que eu li o primeiro capítulo, li 10% do livro, mas não terminei porque eles estão na estante e vão seguir a ordem que não é a deles ainda. Vamos para a segunda pergunta. Dobrar o canto ou marcar as páginas? Gente, eu sou da geração em que, novamente, né? Esse vídeo acho que vai ser muito geracional, pelo que eu tô percebendo. Mas eu fui educada, eu fui ensinada, né? Pelos professores, pelos meus pais, que caderno e livro, ele não podia ter nenhum machucado. Conhece orelha? Se você não sabe o que é orelha, é quando a gente tem um livro, caderno, e ele fica assim, ó, com as pontas levantadas. Então, era proibido ter um caderno ou livro com orelhas. Então, a ideia de eu dobrar uma página de um livro é inconcebível. Isso não existe. Então, eu sou muito adepta dos marcadores de página. Inclusive, foi algo que eu comecei a usar há pouco tempo, não tem muito tempo, mas simplesmente eu amei poder marcar os livros. Então, ultimamente, todos os meus livros, já tem um tempo já, uns 2, 3 anos, que eu marco os livros. Então, marcadores de página para mim, vida, essencial, não fico sem. Terminar a leitura no meio do capítulo, eu já fui mais ortodoxa quanto a isso. Eu só terminava um livro, parava de ler um livro quando terminava o capítulo. O mundo poderia acabar, mas eu tinha que terminar o capítulo para poder interromper aquela leitura. Hoje em dia eu estou mais desapegada, não me prendo mais essas amarras, e aí eu paro o livro, eu tenho que parar. Se está terminando um capítulo, maravilhoso. Se é no meio do capítulo, eu vou parar no meio do capítulo. E assim eu sigo, não tenho mais isso. Consegui me libertar dessa prisão de só parar um livro quando eu terminava um capítulo. Outra pergunta. Sublinhar ou escrever nos livros? Não e não. Nem sublinhar, muito menos escrever nos livros. Voltando para a pergunta sobre dobrar a página, lembra que eu falei que eu fui educada, ensinada a não machucar os livros? E por que isso? Isso tem um porquê, tá? Porque os livros que eu usava, eles já vinham de outra pessoa. E os livros que eu estava usando ali, aqueles livros, eles iam para outras crianças também. Então, não era legal, vou usar essa palavra, né? Porque a gente aproveitava livros. Eu usei muitos livros da minha irmã. E eu passei muitos livros meus para frente. Então não era nada legal, né, você passar adiante um livro riscado, um livro rasgado, um livro pintado, desenhado. Então os nossos livros, eles tinham que parecer novos durante todo
todo o ano que estávamos usando, e aí eu tô falando dos livros de escola, mas também os didáticos, no caso, né? E esses livros, eles tinham que sair, terminar o ano perfeitos, como se estivessem chegados naquele momento, porque eles teriam uma vida além, né? Então, por conta disso, dessa cultura e dessa educação que eu recebi, eu não tenho o hábito de escrever e sublinhar livros. O que eu estou tentando implementar, fora os marcadores de página que me ajudaram demais, eu vou até virar aqui porque eles estão atrás de mim. Eu adquiri post-its desse jeito aqui, porque eu colo no livro e escrevo o que eu quero, as observações que eu quero fazer. Não implementei ainda, só tá fechado aqui, inclusive, porque eu não usei ainda, mas é algo que eu quero começar a fazer. Mais uma pergunta. Comprar livros pela capa nunca aconteceu comigo. Nunca comprei um livro. Coincidentemente, alguns livros que eu compro, eles têm a capa bonita, mas eu nunca comprei um livro pela capa. Realmente, eu admiro, eu acho legal, mas se não tiver um conteúdo que me instigue, que me interesse, que eu acho que vale a pena, eu não compro um livro pela capa. E também já comprei muito livro com a capa feia, mas o conteúdo é maravilhoso. Emprestar livros, tenho uma experiência muito ruim sobre isso. Aos 16 anos, eu emprestei, porque assim, voltando, uma coisa eram os livros que a gente usava e passava adiante, e esses livros eram dados, esses livros não voltavam mais, né? Mas teve um momento da minha vida, aos 16 anos, que eu emprestei um livro paradidático, que era um dos meus livros preferidos da coleção Vagalume. Na verdade, é o meu livro preferido. E eu emprestei esse livro aos 16 anos. E esse livro simplesmente nunca mais voltou. Isso sempre ficou na minha cabeça, tá? Até hoje eu tenho esse remorsozinho porque eu não fui lá cobrar o livro. E aí, ano passado, eu rodei vários sebos atrás desse livro, porque eu queria na capa do livro que eu tinha quando eu tinha ainda 16 anos, que é essa capa aqui, Meninos Sem Pátria. Então, eu achei esse livro no sebo, não é o meu livro. Confesso que quando eu abri, eu tive esperança de que fosse o meu livro no sebo, até porque eu comprei esse livro no sebo de João Pessoa. Poderia ser que meu livro estivesse lá, mas não era. Então, por conta desse livro, que nunca voltou para mim, o meu livro, eu não empresto livros. Eu até compro o mesmo livro, dou de presente, mas emprestar, não empresto. Desculpa. É um problema isso. Ler a última página do livro sem estar perto do final? Não. Sabe, acho que perde a emoção do livro. Vamos seguindo página por página, vamos construindo a história, entrando naquela, sabe, naquela coisa. Então, assim, eu não sou de ler a última página para saber o que vai acontecer no final. Não gosto, é algo meu, eu prefiro seguir. Já aconteceu de pular páginas, porque às vezes um determinado livro fica enfadonho. Quando fica muito descritivo, sabe? O ambiente, porque a porta branca com frisos dourados e a maçaneta e o piso que tem uma formiga, que quando fica muito descritivo, às vezes eu confesso que eu pulo algumas páginas, mas chegar no final para voltar ao livro, isso eu não faço não. Cheirar os livros que são novinhos em folha não é algo que eu faça sempre, mas vez por outra eu me pego, né? Quando eu compro um livro novo, eu dou aquela espiada no aroma, porque, gente, cheiro de livro novo não tem igual. E-book ou livro físico? O que eu vou explicar aqui talvez você não entenda, mas isso funciona muito pra mim. Na verdade, todas essas respostas é aquilo que funciona pra mim, tá? Então, e-book ou livro físico? Livro físico eu gosto de ter quando é de autoras ou autores que eu já admiro, que eu já gosto, que eu já acho que escrevem aquilo que dialoga comigo, ou é uma história específica que eu quero muito ter na minha estante, tá? O e-book pra mim funciona para ler aquelas histórias que eu intitulo Livros Sessão da Tarde.
O que essa expressão significa? Significa que são livros que, sabe, sessão da tarde. Eu acho que não tem muita explicação para essa expressão. Então, livros que não são sessão da tarde, são livros que eu gosto, são autores que eu gosto, são físicos. Livros de sessão da tarde são e-book. Né? Capa dura ou capa mole? Para uso, para leitura, né? A capa mole, ela é muito melhor para você abrir um livro, né? Não se compara. Mas vamos respeitar a beleza de um livro de capa dura. Temos um exemplar aqui em cima, né? Porque existem capa duras que são verdadeiras obras de arte. E, inclusive, se você for procurar aqui nas estantes, você vai encontrar casos como esse. Um livro de capa mole e o mesmo livro na capa dura. Porque simplesmente a capa dura é belíssima e a gente não resistiu. Então, isso aqui é só um exemplo, tá? É o mesmo livro, sendo em versão capa mole e capa dura. Agora para outra pergunta aqui. Ficção ou não ficção? É porque eu tenho... Minha cabeça, ela funciona de duas formas diferentes, tá? Quando eu quero algo para espairecer, eu gosto de ficção, tá? Nem biografia eu gosto de ler quando eu quero espairecer, porque eu sei que aquilo ali foi tudo verdade. E as biografias que eu leio normalmente me pegam em vários lugares. Porém, os livros de ficção que eu leio, eles têm um conteúdo que é muito da história real, debates reais, muito da vida real. Então, assim, é uma ficção com pitadas de mundo real. Então, mas é isso. Quando eu quero ler por lazer, é ficção. Quando eu quero ler para uma leitura mais, eu vou dizer trabalho, mas que não é, eu boto não ficção. É porque vira uma chave na minha cabeça e até a forma que eu leio um livro de não ficção é diferente, sabe? Eu tenho que ler na mesa, eu tenho que ter um caderno e livros de ficção eu leio na cama, eu leio na rede, eu leio no sofá, eu leio na fila, qualquer lugar. Então, até a postura para essas leituras para mim muda, entendeu? Harry Potter ou Crepúsculo? Harry Potter, mas a autora Harry Potter, J.K. Rowling, é complicado, né? É complicado. Ela tem uma geração. Eu não sou da geração específica dos livros, né? Eu sou uma geração depois, mas eu me encantei pelos livros, me encantei pelos filmes também. E aí, mas é muito complicado não separar a autora dos livros, né? Eu vivo, na verdade, aí é um embate que eu tenho comigo com relação a Harry Potter, porque eu gosto muito dos livros, mas a autora é abominável. O que ela faz é abominável. Então, sabe, essa dualidade é muito complicado. E Crepúsculo, não consigo nem falar. Crepúsculo, não me pegou. Inclusive, tiro onda das amigas que gostam de Crepúsculo. Não vai. Vampiro que brilha no sol, sabe? Não rola. Vou voltar aqui a pergunta. Livro único ou série? Livro bom. Se a autora ou o autor consegue fazer com que a história fique perfeita em um livro, tá ótimo. Se a autora e o autor sentem necessidade de fazer uma série ali de livros e não deixa a peteca da história cair, mantém ali a qualidade, pode fazer 50. Eu não importo, não. O que eu quero é livro bom, é história boa. Livraria física ou online? Ah, gente, a livraria física, você entrar numa livraria física ou no sebo também vale, é algo muito único, muito especial. Você tá ali rodeado de livros, você poder pegar, você ler, olhar a sinopse, sabe, folhear. Então, assim, a experiência de uma livraria física é totalmente diferente de uma compra online. Compra online? Compra online, mas prefiro muito mais uma livraria física. Livro longo ou curto? Novamente, livro bom.
livro bom. Não importa se tem 100 e poucas páginas, se é uma noveleta, se são crônicas, se é um livro de 200 e poucas páginas, 500 e poucas páginas, 600 e poucas páginas. Livro bom. O que vai pontuar pra mim, especificamente, é a minha coragem de ler um livro grande. É isso que vai pontuar, entendeu? Mas eu não tenho, assim, de olhar e dizer assim, ai, não vou ler porque é um livro grande. Não vou ler porque é um livro pequeno, então a história não deve... Não. É a minha coragem de ler, que é... Normalmente eu tenho menos coragem de ler livros grandes. O Senhor dos Anéis que tá aqui, que o diga. Tem um livro do Senhor dos Anéis que não lerei nem tão cedo, porque ele é um calhamaço. Então, mas é um livro bom. Drama ou ação? Nem drama, nem ação. Eu gosto quando os autores conseguem trabalhar tudo isso na medida certa nos livros. Um livro de dramalhão não é pra mim. Um livro só de ação também não é pra mim. Então eu gosto quando um livro ele traz pitadas, sabe? Traz ali um drama, traz uma ação, traz uma comédia. Eu gosto dessa misturada em doses perfeitas. Medo de spoiler? Não, nenhum medo de spoiler. Não tem problema nenhum em você me contar a história de um livro. Isso vale para livro, para filme, para série. Não tenho problema nenhum. Inclusive, os influenciadores literários que eu sigo, a maioria, os meus preferidos, eles falam sobre os livros, resenham livros contando os detalhes. São os influenciadores que eu mais gosto. Então, assim, não tem problema nenhum com spoiler. Pra mim, isso não interfere na minha leitura, não. Opiniões ruins de outras pessoas impactam a escolha de um livro? Poderia dizer que não, mas tem um livro específico que isso aconteceu. Como eu falei, eu não tenho problema em escutar resenhas com spoiler, problema nenhum. Mas eu ouvi tantas críticas negativas sobre esse livro, sobre essa história, e as pontuações feitas foram tão, sabe, tão preocupantes, tão, como é que eu vou dizer, foram pontuações relevantes demais. E isso fez com que eu criasse o famoso ranço por essa história, que inclusive eu tenho, vou até mostrar aqui, Imperfeitos. Não consegui ler esse livro ainda por conta das resenhas que eu ouvi, porque as pessoas que falaram desse livro e não falaram bem desse livro são pessoas que eu levo a opinião delas muito em conta. Então, Imperfeitos é um livro que eu não consegui ler ainda por conta das críticas. Agora, já teve livro que também não tiveram apontamentos, né, bem pertinentes à história, a forma como foi feita a história, como foi escrita a história, que eu consegui ler e fiz a minha análise sobre o livro. Mas esse livro, Imperfeitos, também não tenho coragem de passar pra frente, justamente por conta das críticas. Então, ele tá aqui na minha estante, né? Gosto que ele tá ali? Não, mas ele tá ali. Então é sobre isso. Bom, cheguei. Era a última pergunta essa. Espero que vocês tenham gostado dessa tag literária, a primeira aqui. Espero que a primeira, quem sabe, venha com mais tags, inclusive de outros temas. Coloca aqui se você quer que eu responda temas de outros tags, de outros temas. Esse vídeo vai quase sem edição nenhuma. Então, é isso. Praticamente liguei a câmera e comecei a falar com vocês. É isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.